Olá! Neste vídeo, que é parte da preparação para o processo seletivo IBGE 2022, função recenseador, explicarei sobre a função do primeiro grau, com destaque para sua representação algébrica. Vocês encontrarão, além da teoria resumida, questões resolvidas sobre esse assunto. Vamos começar a falar sobre função do primeiro grau, sua representação algébrica. Antes de mais nada, eu quero dizer que nós estamos nos preparando para o processo seletivo do IBGE Função Recenseador e que ele é um cargo de nível fundamental. Por que eu estou dizendo isso? Porque a função do primeiro grau ela pode ser estudada de uma maneira um pouco mais simplificada ou ela pode ser aprofundada. No nosso caso, eu vou simplificar para vocês, que é o que realmente vocês precisarão, considerando exatamente que seriam questões de nível fundamental. Bom, além da teoria, que vai ser simplificada, como eu já falei, nós também faremos nesse vídeo alguns exercícios para que vocês possam aprender melhor essa matéria. Começamos entendendo o que seria relação. Na verdade, tudo que eu vou falar daqui para frente só tem sentido porque existe relação entre grandezas, ou quando existir relação entre grandezas. O que significa isso? Imagina uma situação prática. Uma pessoa pega um táxi e se desloca a uma certa distância na cidade. No final, ela vai pagar, obviamente. Uma outra pessoa que pegar o mesmo táxi, mas se deslocar por uma distância diferente, deve pagar um valor diferente. Estou dando esse exemplo para dizer que existe relação entre essas duas coisas, entre a distância percorrida e o valor pago ao final, por esse táxi. Pois bem, acontece que relações podem gerar funções. E por que eu falei podem? Nem toda relação é função. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Como eu falei, eu estou simplificando a matéria. Nós esperamos, e porque está no edital como função do primeiro grau, que só vão aparecer relações que realmente já sejam funções. Então, para a gente é o que importa. E esse exemplo que eu falei, sim, poderia gerar uma função. Então, se eu considerasse aqui a relação que gerou uma função entre a distância percorrida no táxi e o valor pago, eu posso colocar letras para representar essas grandezas. Por exemplo, eu posso dizer que x vai representar a distância percorrida. E aqui eu já quero deixar claro que não necessariamente tem que ser x, é o mais comum. Mas qualquer outra letra que eu colocar aqui vai dar certo também e pode aparecer em questões de concurso. Por outro lado, nós temos uma outra grandeza, que é o nosso valor pago, que eu vou chamar de y. Valor pago ao final. Pois bem, essas letras que nós colocamos passam a ser chamadas a partir de agora de variáveis, tá bom? Então tem a variável x e a variável y. Acontece que o valor pago depende da distância percorrida. Então eu vou dizer que o y depende do x. Por isso o x é minha variável independente e o y é minha variável dependente. Por enquanto, só entendo isso daqui, que y é função de x. E eu vou representar por uma letra do alfabeto, pode ser F, G, H, vou chamar aqui de F. Dizer que y é função de x, ou seja, que y é igual a f de x. Só que essa relação que gerou a função, ela pode ser de diversas maneiras. E uma delas é exatamente através da função do primeiro grau, que é a que nos interessa aqui. Sendo bastante objetivo, também precisam saber que uma função do primeiro grau, eu vou chamar aqui de f de x, ela vai ter duas partes. Uma parte fixa, ou constante, e uma parte variável. Normalmente a gente coloca a parte variável primeiro. Então seria uma parte variável e uma parte fixa. E aqui eu já coloquei o sinal de mais, porque é a partir daqui que eu vou explicar para vocês como que a gente vai juntar essas partes. Mas o que seria essa parte variável e o que seria essa parte fixa?
Vou começar pela parte fixa, que é mais simples. Essa parte fixa nada mais é do que um número. Qualquer número? Sim, qualquer número real, porque estamos aqui nesse conjunto, digamos assim. Então, essa função do primeiro grau, já estou adiantando, tem como parte um número real. Depois eu vou explicar melhor que ele, inclusive, pode ser zero e que essa parte fixa poderia nem existir. Mas, de maneira geral, ela pode sim ser outros valores. E a parte variável? Ela é composta também por um número, só que o número multiplicando a variável. E aqui, para facilitar, eu vou falar multiplicando o x. Então, aqui nós temos o mais importante para entender a função do primeiro grau, as partes que ele compõe. Então, como eu falei, temos uma parte fixa, que é um número real qualquer, e temos uma parte variável, que é um número multiplicando o x, ou multiplicado por x. Qualquer número diferente de zero. Então, já vou aproveitar aqui para explicar por quê, gente. Não é que esse número não pudesse, é que se ele for zero, ele vai zerar toda essa parte variável e deixaria então de ser uma função do primeiro grau. Agora eu vou dar letras também para representar esses números, da parte variável e da parte fixa. Eu vou chamar de A esse primeiro número aqui, que é o que está multiplicando o x. E vou chamar de B esse segundo número aqui, que é uma parte que está somando a primeira. Então, ficaria assim que o meu f de x é um número que eu chamei de A, vezes a variável x, somada a um número que eu chamei de B. E vocês devem se lembrar que f de x, ou melhor, que y é igual a f de x. Então, eu posso encontrar dessa forma, ou poderia encontrar dessa forma. Y é igual a ax mais b. Repito, estou chamando de x e y porque é o mais comum, mas qualquer outra letra que eu pusesse aqui não estaria errado. Pronto, gente, acabei de explicar para vocês que isso daqui é a representação algébrica. Duas formas, tá? Que é o item que está no edital, né? Função do primeiro grau, representação algébrica. Só para reforçar, esse ax é a nossa parte variável. E esse b é a parte fixa. Bom, é interessante agora colocar do lado aqui alguns exemplos do que poderiam ser funções do primeiro grau. Olha só. São infinitas possibilidades, tá? Vou colocar algumas que vão ajudá-los a entender melhor a matéria. Já já vamos fazer exercício, tá? Fiquem firmes aí. Então, olha só. Poderia dizer que y igual a 2x mais 4 é um exemplo de função do primeiro grau. Eu tenho aqui uma parte variável, que é o número multiplicando o x, somado com o 4. E esse x, só para não deixar passar batido, ele está elevado a 1. Sempre a 1, a gente não escreve. Por isso, chama a função do primeiro grau. Outro exemplo, y é igual a 0,5x menos 3. Opa, isso que eu tenho que explicar melhor. Primeiro, o termo que acompanha x, que é o a, vale 0,5. Falei para vocês que podia ser qualquer número real. Se você ainda tem dúvida em relação aos tipos de números, você pode assistir a um vídeo que tem aqui no canal, onde eu expliquei separadamente o que era cada uma dessas coisas. Então, 0,5 tudo bem, ele só não pode ser 0. E por que eu coloquei menos 3 se aqui eu tinha dito que era mais? Porque eu estou somando um número real, que pode ser negativo. Se eu somar um número negativo, isso se torna uma subtração. Aceitem isso. Então, não tem problema eu colocar aqui 0,5x menos 3, continua sendo uma função do primeiro grau, onde o a é 0,5 e o b é menos 3, número real. Mais um exemplo, y é igual a x dividido por 3 mais raiz de 2. De novo, eu tenho que explicar. Não falei que a parte tem que multiplicar o x, e agora eu coloquei divisão? Sim, mas x dividido por 3 é o mesmo que 1/3 vezes x. Ou seja, eu estou multiplicando por um número que é fração, que é um número real, não tem problema. Então, é aceitável. Se eu divido por um número, na verdade eu estou multiplicando por uma fração, continua sendo função do primeiro grau. E aqui eu coloquei o número irracional, que é aquela decimal infinita não periódica. E para dizer também
que é permitido, qualquer número real. Último exemplo aqui. Y igual a menos 5x, só isso. Esse termo aqui que acompanha o x, está multiplicando, é negativo, não tem problema. O a é qualquer número real, exceto o zero. E eu nem tenho a parte fixa, não tem problema, porque o b pode ser zero. Então dei aqui alguns exemplos, tentei fazer exemplos bem diferentes um do outro, para mostrar que todas elas seriam funções do primeiro grau. E agora chegamos na parte divertida. Vamos fazer exercícios, tá? Colocar em prática essa teoriazinha mínima que eu passei para vocês, como eu falei, eu até simplifiquei, mas talvez fique alguma dúvida, e essa dúvida provavelmente vai acabar com a resolução das questões. Então, primeiro exercício. Na cidade onde Adriano mora, os táxis cobram uma quantia fixa de R$ 4,20 mais 65 centavos por quilômetro rodado. Quanto Adriano pega um táxi e faz um percurso de 12 quilômetros, o valor pago pela corrida é igual a... Gente, aqui é quanto, tá? Depois eu corrijo aí na lista. Bom, gente, alguns detalhes aqui para conversar com vocês. Eu costumo colocar, dentro do possível, questões voltadas à banca FGV, no nível que vocês estão estudando. Só que não tem caído em concursos de nível fundamental da FGV essa matéria nos editais. Então, realmente, eu fiz uma busca e eu não consegui encontrar exercícios que fossem compatíveis com o que vocês estão estudando, né? Ou eram avançados demais ou não tinha tanta relação assim. Então, eu optei por trazer outros exercícios, fiz uma busca aí, de exercícios que, na minha opinião, estão muito mais ligados a um concurso de nível fundamental. Então, a primeira ressalva é essa, por isso que aqui, excepcionalmente, não estou resolvendo questões da FGV. O que não deixa de ser interessante ter essas questões, ou seja, elas vão ter toda a relação do que eu preciso que vocês aprendam para o concurso, né, para o processo seletivo. Segunda ressalva, esses valores estão bem desatualizados, tá? Mas não importa, essa é uma questão um pouco mais antiga. Bom, então vamos lá, vamos resolver. Ele quer saber que quando Adriano pegar o táxi e fazer um certo percurso, quanto que ele vai pagar? Bem, embora tenha outras maneiras, mas eu quero mostrar aqui exatamente a função. Então, o que eu vou ter que enxergar? Que ele vai ter uma parte fixa e uma parte variável. Então, se eu ler novamente aqui a questão, já enxergo isso aqui facilmente. Olha só. Na cidade onde Adriano mora, os táxis cobram a quantia fixa de R$ 4,20. Então, a quantia fixa é 4,20 ou 4,2, se quiserem colocar assim. Só que, além disso, ele vai cobrar 65 centavos por quilômetro rodado. Então, aqui vocês já vão perceber que esses 65 centavos está influenciado ou multiplicado pela quilometragem, o quanto ele vai rodar. Se ele anda mais, esse valor ou essa parte vai ficar maior. Então, eu poderia dizer que essa parte variável é esses 65 centavos multiplicado pelo quilômetro rodado. Agora, vamos dar nome para isso. O valor que ele vai pagar, eu vou chamar de Y. E a parte do quilômetro rodado, vou chamar de X. Então, na verdade, essa parte variável seria 0,65 vezes o quilômetro rodado, que é X. Por outro lado, eu consigo estabelecer agora uma relação do Y em função de X. E essa relação está quase que pronta ali. Ela é a soma da parte variável, que é o 0,65 vezes X, mais a parte fixa, que é 4,20. Então, chegamos aqui na representação algébrica para esse exercício. Mas ainda não temos a resposta. Quase lá. Ele quer saber se Adriano pegar esse táxi e fizer um percurso de 12 km, quanto ele vai pagar. Então, eu quero que o x seja igual a 12. Só para mostrar aqui a representação, lembra que o y é o mesmo que f de x? Não seria obrigatório fazer isso aqui, tá? Só para explicar um detalhezinho. Às vezes você vai encontrar em exercícios isso daqui, ó. Qual o valor de f de 12? Então, por isso que eu quis fazer. Gente, é exatamente a mesma coisa do que ele fez aqui. Quando ele estabelece um probleminha e fala que o percurso é de 12 km, ou se ele colocasse calcule o f de 12, teria o mesmo significado. O que ele ia querer aqui? Que você substituísse o x por 12, que é o que a gente já ia fazer.
Então ficaria assim, 0,65 vezes 12 mais 4,20. Gente, também não vou fazer essa continha aqui à mão. Cheguei a fazer isso em vídeos anteriores. Se tiver dúvida, você pode retornar e dar uma olhada. Eu fiz com bastante calma. Ensinei a multiplicar coisas assim. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido, até para o vídeo não ficar muito longo e eu poder priorizar o que nós queremos aqui, que é aprender função do primeiro grau. Então esse meu f de 12 seria 0,65 vezes 12, é só armar a continha e fazer, deu 7,80. Mais os 4,20. Lembra que a multiplicação primeiro, depois a soma. E agora, ao somar esses valores, deu um valor total de 12. No caso, R$12. Bom, e é isso. O exercício queria saber exatamente isso. Esse é o valor que ele vai pagar após percorrer 12 km. Essa resposta está na letra C, que é o gabarito da nossa primeira questão. Gente, como são exercícios, eu tenho mantido um padrão de deixar em formato PDF para que vocês possam tentar fazer primeiro e depois vocês assistam ao vídeo tal para poder corrigir. Então, eu vou fazer isso aqui também. Tá? Então, se você viu já o primeiro exercício, agora quer dar uma pausa, quer pegar esse PDF e tentar resolver, fique à vontade. Ele vai estar aqui na descrição do vídeo. E aí eu vou agora resolver comentando e explicando cada um deles. Um profissional recebe R$5.000 de salário fixo mensal, mais R$150 por atendimento realizado. Sendo N o número de atendimentos mensais e S o seu salário mensal total, a função que poderá ser utilizada para representar a situação proposta será. Bom, gente, vamos entender aqui então que ele quer relacionar o número de atendimentos com o salário total. Não estou preocupado muito com essa ordem ainda. O que eu quero que vocês entendam? Aqui tem uma parte fixa. E aí ele fala que o profissional recebe 5.000 de salário fixo, independente de quantos atendimentos ele faça. E existe uma parte variável. Essa parte variável seria o quê? Gente, se ele cobra ou recebe R$150 por cada atendimento, então se ela atender uma pessoa, ele vai receber 150. Se ele atendesse duas, ele receberia o dobro, ele receberia 300, que é 2 vezes 150. Se ele atendesse 3, então ele receberia 450, que é 3 vezes 150. Onde eu quero chegar? A parte variável nada mais é do que multiplicar esse valor por cada atendimento pela quantidade de atendimentos que ele vai fazer. E aí já estava estipulado ali no enunciado que M é o número de atendimentos. E que S é o salário mensal total. Vou pôr só salário aqui. Ok? Então, na verdade, eu quero relacionar o S em função de M. Eu quero descobrir, então, que o S é a soma da parte fixa com a parte variável. Eu até costumo colocar a variável primeiro, é mais comum, mas nem tem diferença, qualquer ordem aqui estaria certa. Então, se eu colocar a primeira parte variável, vai ficar 150 vezes N mais 5.000. Gente, isso aqui já é o gabarito, tá? Essa já é a resposta que vocês têm que marcar. Então, vocês vão encontrar essa resposta aqui na nossa letra D. S é igual a 150 vezes N mais 5.000. Só queria chamar a atenção que as letras A e B fizeram uma relação inversa. Relacionaram o M com S. Isso é proibido? Não, não é proibido. Só que aí eu teria que agora trabalhar essa equação para trocar os termos de lado e isolar o N. Eu até poderia fazer isso. Só que aí eu não chegaria em nenhuma dessas duas primeiras. Até porque o gabarito já está na letra D. Mas não se preocupem. Nós vamos fazer uma questão daqui a pouco, onde vocês vão entender melhor essa questão de inverter variáveis. Por enquanto, apenas entendam que isso daqui é uma função do primeiro grau, as suas partes componentes, parte variável e parte fixa, e que fazendo dessa forma você já acertaria a questão. Questão número 3. Em uma locadora, para se alugar uma bicicleta, paga-se uma taxa fixa de R$4, acrescida de R$2 por cada hora alugada. Um jovem que pagou R$18 pelo aluguel de uma bicicleta nessa locadora permaneceu com a bicicleta alugada
por um período de no máximo. E aí você tem as opções. Bom, só entender aqui que está relacionando duas coisas, né? O valor que ele vai pagar pelo aluguel da bicicleta e o tempo em horas em que ele permaneceu com essa bicicleta alugadas. Então vamos tentar enxergar aqui a parte fixa e a parte variável. Então vamos ler aqui. Em uma locadora, para se alugar uma bicicleta, paga-se taxa fixa de R$ 4,00. Então essa taxa independe de quanto tempo a pessoa vai ficar. Então R$ 4,00, que aqui, como eu vou criar uma relação matemática, basta colocar o 4. Só que além disso tem a parte variável. E dela sabemos que vai pagar R$ 2,00 por cada hora alugada. Então vamos lá, 2 vezes a variável. Bom, vamos dar nome para essas variáveis então? Falei que nós vamos relacionar o valor pago, que é o valor total, e vamos relacionar com o tempo em horas. Esse valor pago eu vou chamar de Y e o tempo em horas eu vou chamar de X. Por quê? Porque a parte variável está multiplicando o tempo. Em geral é aí que eu coloco o X, tá? Só por isso. Então vai ficar 2 vezes X. Temos daqui então que o y é função de x e mais especificamente que ela é composto da soma da parte variável, que é 2 vezes a quantidade de horas x, mais a parte fixa, que é 4. Encontramos aqui a representação algébrica para essa função do primeiro grau. É o primeiro passo. Mas o que o exercício quer? Ele quer saber quanto tempo essa pessoa ficou com a bicicleta, sabendo que ele pagou R$18. Olha só, gente, diferente de um outro exemplo que eu tinha feito, onde eu conhecia o x e queria encontrar o y, agora eu tenho o y e quero encontrar o x. Cuidado com isso, muda bastante coisa, como eu vou explicar aqui agora. Voltando aqui na nossa equação, né? Eu chamo isso aqui de equação, na verdade é uma função. Esse y é 18 e ele será igual a 2x mais 4. Agora sim, isso se tornou uma equação. Eu quero fazer um comentário aqui sobre isso. Não está previsto no edital expressamente equação do primeiro grau. Até tem do segundo grau, mas do primeiro grau não tem. E o que acontece? Equações do primeiro grau, elas são bem tranquilas e não dá para você aprender função do primeiro grau sem saber fazer isso daqui que eu vou fazer agora. Então eu vou fazer com bastante calma, mas eu não criei um item dentro das aulas para falar sobre isso, porque, como eu falei, não está previsto exatamente no edital. Mas eu já quero fazer uma proposta para vocês. Se acharem interessante que eu resolva algumas questões da banca FGV de probleminhas que envolvem equação, mesmo não estando no edital, manda um recadinho aqui no vídeo, né? Escreva ali embaixo, que aí se tiver uma procura interessante, eu posso fazer um vídeo sim, resolvendo algumas equações do primeiro grau. A princípio, só se vocês pedirem mesmo. Bom, mas eu vou explicar aqui com calma o que eu preciso, tá? Se 18 é igual a 2x mais 4, eu consigo isolar essa variável x para chegar na resposta. É a primeira dica que eu vou dar para vocês. Sempre que a sua variável estiver do lado direito da igualdade, inverta toda a igualdade. Como assim? Se 18 é igual a 2x mais 4, por lógica, 2x mais 4 será igual a 18. Alguns vão questionar. Só, mas eu troquei termos de lado, eu não tenho que trocar as operações, o que somava subtrai. Gente, se você inverte tudo, sem exceção, tudo ao mesmo tempo, não precisa. Tá? Então guardem isso. E é bem interessante, porque trabalhar com a variável do lado esquerdo é mais fácil. E é sempre possível fazer desse jeito. Viram que eu troquei tudo. Tudo que estava do lado direito foi para o lado esquerdo, tudo que estava do lado esquerdo foi para o lado direito. Essa é a condição. Como é que eu vou isolar o x? Eu vou pegar esse 4 que estava somando e vou passar para o outro lado subtraindo, operação contrária. E 18 menos 4 dá 14. Por fim, esse 2 que estava multiplicando x vai passar dividindo para o outro lado, que é a operação contrária. E 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, na verdade, ela permaneceu no máximo 7 horas, porque se ficasse mais, pagaria mais do que R$18. Essa resposta vocês encontram na letra B. Agora eu vou fazer uma questão para pensar um pouquinho mais. Ela já, não vou chamar de difícil, mas ela já exige um pouquinho mais. A professora pediu que Joca pensasse em um número x
multiplicasse por 2 e somasse 5 ao resultado, obtendo então o resultado y, que Joca deveria informar aos colegas. Conhecendo o valor de y, a turma poderia então descobrir o valor ou o número x pensado por Joca, fazendo a seguinte conta. E aí colocou ali uma relação. Bom, vamos pensar por partes. Primeiro, a professora pediu que Joca pensasse em um número x, multiplicasse por 2 e somasse 5 ao resultado para chegar no y. Então, estabeleceu-se ali uma relação. Como é que é essa relação? Onde esse y é pegar o x e multiplicar por 2, então 2 vezes x, e a esse resultado ainda somar 5. Então, ao fazer isso, estabeleceu-se uma função do primeiro grau dessa forma, onde esse resultado, que é o y, é 2 vezes o número pensado x, mais 5. Função do primeiro grau, tá, gente? O a é 2 e o b é 5, daquela forma que nós conversamos. Pois bem, agora poderia ser pedido, por exemplo, qual o valor do y para determinado valor de x, como nosso primeiro exercício. Seria bem simples, bastaria substituir o x, mas não foi isso. Poderia-se dar um valor para o y para você encontrar o x, como nós fizemos no exercício anterior. Eu pegaria, inverteria, trocaria, resolveria a equação, chegaria no x. Mas também não foi isso. Na verdade, pediu-se que a gente fizesse a relação do x para o y. Pois bem, embora eu não tenha o valor do y, já vou adiantar para vocês. A resolução é parecida com a da questão 3, que nós fizemos agora há pouco. Por quê? Porque para isolar o x, eu vou ter que resolver como uma equação do primeiro grau, isolando esse x. E aí eu vou fazer da mesma forma, a mesma estratégia que eu expliquei agora há pouco. Se y é igual a 2x mais 5, se eu trocar os termos de lado, vou dizer que 2x mais 5 é naturalmente igual a y. Troquei tudo ao mesmo tempo, não tem inversão qualquer de operação. Esse 5 que estava somando, tá? Isso aqui não é vezes não, tem um x grande aqui. Esse 5 que estava somando, ele vai passar subtraindo para o outro lado. Então ficou y menos 5. E esse 2 que estava multiplicando, ele tem que passar dividindo, só que dividindo tudo que está do outro lado. Então seria assim. E aí nós já temos a resposta. Né? Isolamos o x e a partir então do resultado y, com essa continha, as pessoas ou os alunos saberiam que número Joca tinha pensado, qual era o valor de x. Então vocês vão encontrar essa resposta na letra C, que diz que x é y menos 5 sobre 2. Bom, se algum de vocês não entendeu, eu vou só complementar dando um exemplo numérico. Suponha que Joca pensasse no número 3. Se ele multiplicasse por 2, daria 6. E ele somaria mais 5, daria 11. Então ele contaria para a turma só que o resultado é 11. Ele não falaria que o número ele pensou. Aí se você jogar nessa fórmula, 11 menos 5 dá 6. E 6 dividido por 2 dá 3. Que é exatamente o número que ele havia pensado. Essa era a lógica da questão. Não precisava chegar nesse ponto que eu estou fazendo agora, mas só para vocês entenderem mais ou menos o que tinha sido pedido. O importante é que a resposta está na letra C. E eu coloquei aqui uma questão 5, que talvez até fuja um pouquinho dessa parte que eu falei que era um pouco mais simplificada, mas eu achei que seria legal colocar porque concursos gostam. Né? Às vezes aparece mais em concurso de nível médio, mas se pedisse desse também não estaria totalmente fora. Então, como eu sempre faço, tento deixar o material o mais completo possível, então eu vou resolver com vocês essa questão. O que ela diz? Um estacionamento cobra valor fixo mais um valor por cada hora estacionada. Por um tempo de 3 horas, uma pessoa pagou R$ 29,00 e por um tempo de 5 horas, outra pessoa pagou R$ 45,00. Quantos reais pagará uma pessoa que deixar o carro estacionado por 2 horas? Bom, já vou adiantar para vocês. A partir dos valores dados, eu vou encontrar a equação, não é a equação, a função. Essa relação do y com o x, função do primeiro grau. Depois que eu encontrar a função, basta substituir a variável por 2 e eu vou ter a resposta. Então vamos lá? Então, como eu falei, embora isso aqui já seja um pouquinho além de que talvez pudesse ser pedido, se cair vocês saberão fazer. E eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Também vou tentar simplificar um pouquinho. Bom, o que eu preciso que vocês entendam? Que nós temos uma parte fixa, só que essa parte fixa não foi dada. Aquele b que eu tinha colocado lá no início da teoria. E ele possui uma parte variável, que é o número que eu chamei de a,
multiplicado pela variável. Bom, a partir de agora eu vou chamar a variável de x e vou chamar a função de y, tá? Então ficou assim, y é igual a ax mais b. Até aí nenhuma novidade, praticamente o que eu tinha ensinado na teoria inicial. Pois bem, e agora? Agora eu vou relacionar que esse y é o valor que ele vai pagar e que o meu x é o tempo. E eu vou criar aqui duas colunas, uma com valores e outra com tempo. O que o enunciado me falou? Que por um tempo de 3 horas ele pagou 29. Então o valor 29 está associado ao 3. Falou ainda que por um tempo de 5 horas ele pagou 45. 45 está associado ao 5. Pois bem, eu quero encontrar o valor do A. Eu poderia escrever uma fórmula cheia de letras, mas não vou fazer isso. Vou pedir para vocês decorarem uma sequência que eu vou fazer aqui. A sequência é, você vai subtrair esse 45 menos 29 e vai colocar aqui no numerador do A. E também vai fazer a subtração desse lado, só que você vai fazer agora 5 menos 3, sempre na mesma ordem. Por que eu peguei o de baixo menos o de cima? Porque o de baixo era maior. E aí você tem um resultado positivo, é mais fácil, tá? Se eu fizesse o contrário, daria certo. Mas eu estou tentando facilitar. Então, olha, em cima eu coloquei 45 menos 29, embaixo eu vou colocar 5 menos 6. Decora essa sequência. Pronto, o que é o meu A? 45 menos 29, que deu 16, dividido por 5 menos 3, que é 2. Então, meu A é 8. Acabei de descobrir agora, então, que o y, que era igual a ax mais b, é igual a 8x mais b. Metade do serviço está feito. Já achei o A. Falta achar o B. Bom, para achar o B, nós vamos pegar um desses dois valores que ele forneceu. Ou 29 relacionando 3, ou 45 relacionando 5. Você pode escolher. Eu vou escolher aqui o de cima, 29 e 3. Então quer dizer que quando o y é 29, é porque o x era igual a 3. Está escrito isso aqui, tá? Por um tempo de 3 horas, a pessoa pagou 29. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o 29 no y e vou substituir o 3 no x. O que vai acontecer quando eu fizer isso? A única variável que vai ficar aqui é o b. Aí eu resolvo, eu encontro o b. Então é isso aqui, ó, 29 igual a 8 vezes 3 mais b. Virou uma equação, tá? Eu gosto de inverter os dois lados. 8 vezes 3 mais b igual a 29. Só que 8 vezes 3 dá 24. 24 mais b igual a 29. E finalmente o 24 passa subtraindo. O nosso b é igual a 5. Olha só, gente, já tem o a, já tem o b. Já tem a equação, então. Y é igual a 8x mais o b, que é 5. Tá? Essa aqui é a forma algébrica dessa minha função do primeiro grau. Só não está pronto ainda? Quase, gente. Isso aqui era a parte que eu falei que era um pouco mais avançada. Agora é a parte fácil. Se a pessoa deixar o carro por 2 horas, quer dizer que ele quer achar o f de 2. Ele quer substituir o x por 2. Então vai ficar 8 vezes 2 mais 5, que vai dar 16 mais 5, que é igual a R$21. E aí você vai procurar ali, ele fala, quantos reais pagará? Gente, quando ele colocou aqui quantos reais, tirou dele a obrigação de colocar aqui o símbolo de reais nas alternativas, tá? Então não tem problema, tá? Da maneira que foi colocada, ele pagará R$21, que é a resposta que vocês encontrarão aqui na letra D. Bom, só alguns detalhezinhos para a gente encerrar. Se você, ao chegar nessa equação, nessa função y igual a 8x mais 5, você ficar em dúvida se está certo ou não, dá para testar. Se você substituir o tempo 3, vai ficar 3 vezes 8, que dá 24, mais 5, 29. Realmente, por 3 horas pagou 29. Mas tem que testar para os dois. Se eu substituir o 5, 8 vezes 5 dá 40, e 40 mais 5 dá 45. Por 5 horas pagou-se 45. Quando você testa as duas possibilidades e ambas dão certo, é porque você sabe que a resposta que você encontrou para a função também está correta, tá bom? Mas também não é obrigatório, só uma sugestão caso você fique em dúvida. E aqui no caso nem era a resposta final, mas depois que chegamos na função, substituir foi a parte mais fácil.
Bom, vocês viram que não é tanta coisa assim, né? Acredito que de representação algébrica, isso aqui que eu expliquei é suficiente, mas nós ainda temos que falar sobre a representação gráfica. Isso será feito no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.